Sofrimento fetal, uma das palavras mais pesadas que uma mulher grávida pode escutar na gestação dela. E se você parar para perceber, essa palavrinha, na verdade, né, que é um conjunto aí de duas palavras, é uma das que você mais escuta durante toda a sua gestação. Por quê? Porque é o terror das mulheres essa ideia de sofrimento fetal. Por quê? Porque dá uma ideia de que você não tem controle das coisas. E hoje eu quero falar com você sobre essa questão desse tão temido sofrimento fetal. Meu nome é Jússi Cordeiro, sou doula, educadora perinatal, hipnoterapeuta e teta healer. Meu papel aqui é te ajudar a desbloquear sua mente para fazer com que ela entenda e aprenda a confiar no seu corpo. Vem comigo? Sofrimento fetal. O nome em si já dá um susto na gente. A ideia de sofrer, né, do bebê entrar em sofrimento, ela chega junto com a gestação às vezes. Eu sempre faço nos meus acompanhamentos de preparação mental para o parto, a pergunta lá na minha anamnese, uma delas é: o que você mais teme durante a sua gestação e parto? E sempre tem essa, do meu bebê entrar em sofrimento, de acontecer alguma coisa com o meu bebê. E a sensação que a gente tem, né, quando isso rola é que parece que esse útero ali, ele tem uma bomba relógio, um tic-tac, né, que de repente tudo vai mudar, a chave vai virar e esse bebê de repente ele já não vai mais né, o organismo dele já não vai mais funcionar, o fisiológico dele já não vai mais funcionar direito e de repente ele vai entrar em sofrimento fetal. E as coisas não acontecem desse jeito. Tem uma parte que a gente não controla na nossa vida e a gente precisa aprender a fazer isso também quando estamos gerando um bebê. Vai ter uma parte que você vai controlar, vai ter uma parte que você não vai controlar. E para tirar um pouco essa ideia do sofrimento fetal da sua cabeça, né, que eu não gosto nem desse nome, eu vou trazer inclusive um outro nome que é muito mais recomendado pelas equipes humanizadas para quem trabalha no cenário do parto humanizado, que não é sofrimento fetal, porque dá aquela ideia de que o bebê está sofrendo, né? Mas independente de qualquer coisa, eu quero te perguntar se todos os dias você acorda achando que vai morrer. Acorda todo dia achando que vai morrer? Todos os dias você acorda, levanta, tem a sua rotina, vai viver a sua vida. Você fica pensando todos os dias no dia da sua morte, ai, de repente, será que agora eu vou dar um piripaque? Então, se você tá sentindo isso, procure um especialista para te cuidar de você. Porque você acorda todos os dias e você confia na vida. Existe um ciclo, a gente sabe que um dia a gente vai morrer, mas a gente não fica pensando nisso todo dia. Porque todo dia você tem que achar que vai acontecer alguma coisa com seu bebê. Tô dando agora a chinelada mesmo, né? Acorda, menina! Um vapo! Para com isso. Você está gerando um ser. Você tem ali todos os dias uma resposta de que o seu corpo tá dando conta de nutrir esse bebê. Então sai dessa ideia de que de repente tudo vai mudar. Ah, Jússi, mas isso pode acontecer, eu já vi acontecer. Ok, você já viu acontecer. A gente sempre tem uma história dessas pra contar, porque todo mundo adora contar esse tipo de história, mas isso não é uma frequência, isso é uma exceção. Do mesmo jeito que tem gente que dorme e não acorda, tem realmente bebês que de repente fazem uma passagem aqui na Terra muito mais rápida do que o que a gente espera, mas não é assim que acontece o tempo inteiro. Você vai ficar pensando o tempo todo nisso? Não. E o que é esse sofrimento fetal? Vamos falar disso agora para você entender. A gente tira essa palavra sofrimento fetal para frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. O que é isso? Você tá ali em trabalho de parto e de repente, durante o trabalho de parto, o médico, a sua equipe de assistência, percebe uma frequência diferente da esperada, da linha de base. Qual é a linha de base, Jússi? Entre 100 e 160. Vamos colocar assim. Cada bebê, como cada ser humano, vai ter o seu próprio padrão de frequência. 100, 110, 115, 130. Se você parar para observar na hora que for feita ali a ausculta, o sonar vai pegar várias frequências. Aí depois, dá uma paradinha ali e fica ali, sei lá, 139, 140, 150, 154. Os nossos batimentos, eles não ficam o tempo inteiro iguais, né? Na mesma frequência. Se eu me movimento aqui, o meu batimento ele vai acompanhar o meu movimento. Na hora da contração, o batimento do bebê também vai sofrer uma oscilação, porque ele está acompanhando o movimento. Ele está ali fazendo uma atividade, um esforço junto com você. Então, do mesmo jeito que quando eu subo as escadas, o meu batimento ele altera. Do mesmo jeito em que quando eu tô dormindo, o meu batimento é outro. Quando eu tô acordado, o meu batimento é outro. Quando eu tô relaxado, o meu batimento é um. Quando eu tô mais agitado, o meu batimento é outro. Isso também vai acontecer com o bebê durante o trabalho de parto. E por isso é necessário estar acompanhando. Para quê? Para saber
se esse bebê está respondendo bem às contrações, ao trabalho de parto, aos movimentos. O que pode, na verdade, acontecer ali? Esse bebê cansar. Vamos dar um exemplo? Não, olha, ele não está respondendo bem a esse trabalho de parto. Os batimentos dele, né, de alguma forma, tá mostrando que ele tá ficando cansado ou tá muito acelerado esse batimento. O que a gente vai fazer? Corre para a sala de cirurgia, para uma cesárea? Não, nem sempre. Às vezes o que você precisa é mudar a posição. Eu já vi em alguns momentos o batimento subir um pouco, porque também, claro que tem um limite para isso. Se até 160 o batimento vai para 165, você muda de posição às vezes e esse batimento volta a regular, volta a ficar 150. Se você tá cansada, né, você também vai diminuir muitas vezes o aporte de oxigênio para você mesmo. Você tá ali, né, cansada, então você não se alimentou, né, você não conseguiu ingerir nenhum alimento. Às vezes você até tentou ali, mas você não conseguiu. Então você entra num processo de diminuir o seu próprio aporte de oxigênio. Seu corpo começa também a solicitar mais de oxigênio. Então, naturalmente, esse oxigênio ele diminui ali para o seu bebê. A ida, né, de oxigênio para ele diminui. Então, às vezes, simplesmente a mudança de posição, porque aquele bebê tá ali, e aí de repente comprimir um pouquinho o cordão, aí a passagem de oxigênio, né, que vai pelo cordão umbilical, diminui um pouco. Você muda de posição, melhora. Ou, tô aí com fome, toma uma glicosezinha, uma rapadura, um melzinho, alguma coisa ali, melhora. Ou usei um soro até fisiológico lá, usei um soro, né? Dependendo se você já estiver lá na maternidade, melhora. Ou não tô conseguindo respirar, estou estressada, estou hiperventilando. Isso diminui o aporte de oxigênio do bebê. Inclusive pode levar a sofrimento fetal. Se você ficar muito estressada no seu parto, respirando muito forte, com medo, isso pode, inclusive já existe aí, né, os estudos que mostram que você entra no processo de redução de oxigênio para o seu corpo e isso pode levar, o estresse materno pode sim levar o bebê a ter uma frequência fetal afetada. Então, manter a tranquilidade, se manter hidratada, se manter alimentada, perceber o seu corpo, ver os movimentos do seu corpo. E se ocorrer uma mudança nos batimentos, ninguém tem que correr para uma cesárea. Observa, dependendo do limite, faz uma cardiotocografia para perceber melhor, que é aquele exame que você coloca, né, na barriga e fica ali uns 20 minutinhos para perceber melhor, né, o que está acontecendo, se é na hora da contração, se depois ele recupera bem aquele batimento, se é um padrão dele. Então, veja que isso não é uma coisa, dependendo dessa linha de base aí, não é um caso para emergência, a não ser que o batimento tá ali, você tá vendo que esse batimento tá diminuindo cada vez mais e que ele não responde, sim, aí é hora de ir para uma cesárea, que isso aí se resolve rapidamente dentro de uma maternidade. Mas nunca, assim como a gente também dá sinais de alguma maneira, o corpo da gente ele vai trazendo sinais. Você vai ficar gripada, você começa com alguns sintomas, você já não acorda morrendo de febre com dor no corpo sem conseguir levantar. Não, é raro isso acontecer, geralmente seu corpo vai te dando sinais. No trabalho de parto, o bebê muitas vezes ele pode começar dando sinais. A ausculta serve para acompanhar esse processo e percebendo qualquer mudança, o que é que precisa ser feito? Corre para cesárea? Não, aumenta o monitoramento. Seja fazendo uma cardio de 20 minutos, seja um monitoramento mais contínuo ali a cada 5 minutos para ver como é que aquele bebê tá. Se mudar o padrão, se o padrão realmente, né, se ele não recuperar aquela frequência cardíaca não tranquilizadora, então troquem esse nome, aí sim precisa ver qual a conduta que vai ser tomada. Mas antes disso, não. E se acontecer com a conduta melhor, a que for mais rápida. Pode ser uma cesárea, pode ser um parto instrumentalizado, o uso de um vácuo, um fórceps, mas isso não acontece sempre. O que acontece na maioria das vezes com esse peso do sofrimento fetal é que a gente sai da evidência para a vidência. Eu não arranco todos os meus dentes para evitar ter um dente estragado. Eu não tiro meus seios porque posso ter um câncer de mama. E por que a gente tem que levar uma mulher para uma cesárea? Porque o bebê pode entrar em sofrimento. Quem é que deu essa autoridade para a gente achar que pode prever uma tragédia? A gente precisa de evidência e não de vidência durante a conduta de assistência ao parto. Ah, não, minha bolsa rompeu, já tem muito tempo de bolsa rota e o bebê pode entrar em sofrimento. Eu posso acordar hoje e não acordar amanhã, cancela, porque eu quero viver até os 90 anos. Eu vou ficar todo dia pensando nisso? Não, eu vou viver a minha vida, então eu não vou ficar buscando prever algo que pode acontecer, porque pode acontecer tudo, inclusive nada. Lembrem disso, tá?
Tá tudo bem agora? Não tem por que ficar se preocupando e não se toma uma conduta que é 4 vezes mais arriscada do que um parto normal. Você vai para uma cesárea, você arrisca 4 vezes mais o seu bem-estar, o bem-estar do seu filho. Pra evitar uma coisa que nem aconteceu. Ponto final. Pronto, falei e saí correndo agora. Então, tira essa palavra sofrimento fetal da sua cabeça. Coloca a ideia de que frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, que você pode usar outras condutas, hidratar, alimentar, usar um oxigênio na mãe, relaxar, mudar de posição, fazer um exame a frequência mais contínua, um monitoramento fetal mais contínuo para perceber aquilo. E aí, a partir disso, realmente constatou, esse bebê tá ficando cansado, tá muito acelerado o batimento, vamos ver qual é a conduta mais rápida para esse bebê nascer e a gente poder ajudar ele aqui fora. É isso que tem que ser feito. Fora isso, não é evidência, é evidência. Isso, minha filha. Não é ciência, né? É realmente usar de uma palavra do medo para ir para uma situação de manipulação. O que não é, né? De fato, uma conduta esperada de alguém que realmente se propôs a assistir um parto. Pronto, falei de novo e saí correndo. Até o próximo vídeo, tá bom? Se você gostou, curte, compartilhe, manda pra todo mundo, porque todo mundo precisa saber disso, né? O que realmente é um sofrimento fetal, como você pode evitar, o que na verdade não é sofrimento fetal e não é conduta baseada em evidência para evitar sofrimento fetal. Sofrimento fetal não se evita, se monitora e se acontecer, a gente toma a devida conduta. Até o próximo vídeo.